A razão que me traz a essa tribuna, senhor presidente, embora pudesse fazê-lo reservadamente, tendo em vista que já até conversei com o deputado missionário Arruda, Ricardo Arruda, que ocupa e secretaria muito brilhantemente essa sessão, mas tendo em vista que o questionamento do nobre deputado e relator do Conselho de Ética foi feito publicamente, apesar do documento escrito, passo a ler a resposta do requerimento do deputado. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Objeto: resposta ao requerimento, o ofício 38/2015, protocolado no dia 15 de abril de 2015, para as reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sejam feitas às portas abertas, com possibilidade da presença da imprensa. O interessado, excelentíssimo senhor deputado estadual e corregedor missionário Ricardo Arruda. Em análise ao requerimento formulado por Vossa Excelência na data já mencionada, expomos abaixo os fundamentos a respeito do tema. Por força do artigo 246, caput e inciso 4 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, esse Conselho fica impedido de atender à solicitação de Vossa Excelência, haja vista que, artigo 246, considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato, quando não for aplicável penalidade mais grave, o deputado que, inciso 4, revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado de que tenha tido conhecimento na forma regimental. Isto é, se houvesse o deferimento do requerimento de Vossa Excelência, todos os parlamentares que são membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar estariam desrespeitando tal dispositivo, inclusive eu e Vossa Excelência, podendo incorrermos nas penas da lei. Nesse mesmo sentido, faz-se necessário nos atentarmos também ao disposto do artigo 260, parágrafo 1º, do mesmo diploma legal, que reforça o entendimento de sigilo no caso em tela. Os membros do Conselho deverão, sob pena de imediato desligamento e substituição, e ainda de outras cominações legais e regimentais, observar a discrição e o sigilo inerente à natureza de sua função. Porém, ressalta-se que a imprensa poderá ter acesso às atas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que são publicadas no Diário Oficial deste Poder, justamente em observância ao princípio da publicidade e legalidade. O sigilo nos termos deve ocorrer apenas em casos excepcionais, quando se questiona, em juízo, matéria que envolva a intimidade das pessoas ou, ainda, nos casos de sigilo de comunicação, fiscais e de dados, conforme prevê a própria Constituição da República, no artigo 5º e 93. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Deputado Pastor, para dizer que Vossa Excelência tem o horário do seu partido, seu bloco. Agradeço. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
Ressalta-se que, conforme amplamente divulgado, as reuniões do Conselho de Ética em que não há a necessidade de analisar ou deliberar a respeito dos fatos que estão revestidos de segredo de justiça, são abertas, havendo livre acesso da imprensa, bem como de todos os cidadãos interessados. Ressaltamos que estamos em consonância com o entendimento das demais casas legislativas. Nesse sentido, citamos o disposto no artigo 47 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que diz: as reuniões das comissões serão públicas, reservadas ou secretas. Parágrafo 3º, serão obrigatoriamente secretas as reuniões quando as comissões tiverem de deliberar sobre perda de mandato. Então não estamos inventando nada, deputada Cláudia Pereira. Logo, como é sabido neste poder que o Conselho de Ética tem força de comissão permanente, dada a sua formatação, entendemos que tal regra pode-se perfeitamente ser utilizada por analogia ao caso em tela. Ainda nessa esteira, senhor presidente, colacionamos o que nos ensina o Regimento Interno do Rio Grande do Sul, que diz: incluem-se entre os seus deveres dos deputados, importando o seu descumprimento em conduta ofensiva à imagem da Assembleia Legislativa. Inciso 9, manter sigilo sobre as matérias que tiver conhecimento em função da atividade parlamentar, tais como informações que lhe forem confiadas. Confiadas em segredo, contudo, de documentos de caráter reservado, debates ou deliberações da Assembleia ou de comissão que haja resolvido devam permanecer em sigilo. Deste modo, senhores deputados, conforme a última reunião deste Conselho, realizado no dia 13, deliberou-se que as reuniões seriam reservadas, conforme as notas taquigráficas, visto que trata-se de tema de grande complexidade e relevância, bem como segredo de justiça do processo em questão, sendo franqueado o acesso apenas aos membros do referido Conselho e do Serviço de Apoio Técnico Essencial. Todavia, destaca-se que o presidente das comissões, por força regimental, tem a competência de resolver todas as questões de ordem, conforme artigo 42, inciso 2º do Regimento Interno. Ao presidente compete presidir todas as reuniões e dirigir os trabalhos, designando relatores, distribuindo a matéria, regulando os debates, promovendo a publicação das atas, suspendendo os trabalhos quando julgar necessário e resolvendo, de acordo com o regimento, todas as questões de ordem. Porém, ressaltamos, para encerrar, senhor presidente, que mesmo após essa explanação, se Vossa Excelência ou qualquer outro parlamentar desse poder não se sentir suficientemente esclarecido a respeito do tema, tanto no que tange ao objeto do requerimento como aos procedimentos adotados por este presidente e que estão estabelecidos no artigo 251, deputado Rasca Rodrigues. Respeitosamente, recomendamos ao nobre parlamentar, e volto a repetir a qualquer membro desse poder, que recorra à presidência desse poder e se falha do que dispõe o artigo 104 do mesmo diploma legal, que diz: todas as dúvidas sobre a interpretação desse regimento, na sua prática, constituir-se-ão em questão de ordem. Parágrafo 1º, todas as questões de ordem claramente formuladas serão resolvidas definitivamente pelo presidente da Assembleia. E, por fim, pelos motivos acima expostos, respeitosamente opinamos pela rejeição do requerimento do nobre deputado, pois deferi-lo significaria desrespeitar o próprio texto legal, conforme já exposto acima. Muito bem, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, quero apenas fazer algumas observações. No dia 6 deste mês, nós nos reunimos pela primeira vez
o Conselho de Ética e todos os seus integrantes para as deliberações iniciais, deputado Gilberto Ribeiro. Na ocasião, foi encaminhada e votada devidamente qual seria a postura do Conselho de Ética, se as reuniões seriam ou não abertas ou reservadas. E na ocasião, nenhum dos integrantes do Conselho de Ética foram contrários. Naquele momento, deputado Ademir Bia, ninguém questionou essa decisão que foi tomada coletivamente. Essa primeira reunião, deputado Ademar Traiano, fique bem claro, principalmente para o nosso telespectador, para não se deixar envolver ou influenciar por notícias não verdadeiras. A primeira reunião foi pública. E lá não estava a RPC Globo para documentar a primeira reunião do Conselho de Ética. Porque a jornalista queria a qualquer preço que eu me pronunciasse antes da reunião do Conselho de Ética. Estava em busca do que a imprensa chama de exclusividade. Como eu não dei entrevista exclusiva, a jornalista e o órgão já citado evadiram-se, foram embora, ficando apenas outros órgãos da imprensa. Na ocasião foi aberta a palavra, ninguém manifestou-se contrário naquilo que foi deliberado, que em resumo foram apontamentos, principalmente no quesito sigilo e ser confidencial o que ali fora tratado, porque eu não consigo imaginar manter-se sigilo, manter-se segredo em algo que é público. Se é público, não há como algo público preservar o sigilo. Portanto, senhor presidente, eu encerro a minha fala questionando o nobre deputado missionário Ricardo Arruda. Deputado, o que impede Vossa Excelência revelar seu relatório à imprensa? O que impede? Se Vossa Excelência está seguro de que não incorrerá em nenhum tipo de quebra das regras impostas pela nossa Bíblia da Casa, o regimento interno, então questiono Vossa Excelência, o que o impede apresentar já o relatório final ou prévio para a imprensa? Mas para que não paire a impressão que este parlamentar, esse presidente, quer decidir de forma ditatorial, como sendo o detentor da única verdade, eu de público, senhor presidente, convoco, conforme o regimento assim o faz, com 24 horas de antecedência, o Conselho de Ética para que, após a sessão plenária na data de amanhã, caso a sessão plenária ocorrer no período da tarde, para que então eu submeta à apreciação do Conselho de Ética o questionamento do deputado e nobre relator missionário Ricardo Arruda e mais... Deputado Pastor, para dizer que Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. É o suficiente, senhor presidente. E submeterei também um novo requerimento que me chegou às mãos, reforçando o pedido com base no entendimento do nobre relator. Eu peço uma parte.
Infelizmente, deputado, salvo Vossa Excelência conseguir falar em 40 segundos. Presidente, deputado, eu protocolei um outro requerimento com o senhor hoje, pedindo que todos os documentos concluídos por nós, no nosso trabalho da Comissão de Ética, sejam abertos à imprensa. Não o processo que veio do Ministério Público, que reza em segredo de justiça. E eu tenho dúvidas, o senhor leu aqui o artigo 246, em nenhum momento diz que a Comissão de Ética seria a portas fechadas. O regimento interno não é claro, e eu volto a insistir, em nenhum momento eu vi. Vossa Excelência tem o tempo para concluir, deputado Paulo. Som para o orador. Olha, já deu. Só, por favor, me encaminha por escrito. Eu já fiz um pedido à mesa também, à diretoria da casa, para esse relatório que venha para mim por escrito, porque realmente em nenhum momento diz que a Comissão de Ética tem que ser a porta fechada. O segredo de justiça continua e permanece, é lei. O nosso relatório não. Eu peço nesse requerimento que todos os documentos, inclusive a defesa do deputado Nelson Justo, entregue à Comissão de Ética, seja entregue para a imprensa. Eu tenho que pedir para eu não cair aqui num decoro parlamentar. Eu pedi que o senhor me libere. Se for liberado pela Comissão de Ética, ou se amanhã, por votação, for aprovado, eu ficaria muito grato. Muito obrigado. Finalizo, senhor presidente. Portanto, reforço ao deputado missionário Ricardo Arruda e qualquer outro integrante desse poder, com base no artigo 104 desse regimento, que todos nós temos por dever de ofício, obrigação, deputado Nereu Moura, defender. Todas as dúvidas sobre a interpretação desse regimento na sua prática constituir-se-ão em questão de ordem. Parágrafo 1º. Deputado, passou para dizer que Vossa Excelência pode concluir, por favor. Todas as questões de ordem claramente formuladas serão resolvidas definitivamente pelo presidente da Assembleia Legislativa. Portanto, seria a instância superior que pode dar um basta nessa dúvida que paira entre nós. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.